comecei aqui como professor em 1994. Em 95 eu comecei a participar da Assembleia da Mantenedora, a ACESA. Anos mais tarde eu assumi a coordenação da pós-graduação, 2006 mais ou menos. Nesse mesmo ano eu assumi a presidência da Mantenedora, depois de ter trabalhado na secretaria da própria diretoria da ACESA. Fiquei de 2006 a 2010 na Mantenedora. Deixei a presidência, voltei à coordenação de pós. Em 2010 eu assumi a diretoria acadêmica, um momento de transição de direção, e fiquei de 2010 a 2013. E depois disso eu voltei para a função de professor, atuando em algumas áreas como gestão de relacionamentos, cuidando da parte de relacionamentos com alunos graduados, fazendo encontros online depois da pandemia principalmente, mas encontros presenciais em várias regiões. Então esses foram os cargos que eu ocupei e algumas tarefas que eu desenvolvi, que eu venho desenvolvendo ao longo desses 30 anos da instituição. Foi uma experiência dupla que eu participei nesse início, nos primeiros anos principalmente, especialmente depois que eu me formei em psicologia. Eu desenvolvi um trabalho de atendimento que a gente chamava de psicopastoral. E ali a gente procurava levantar alguns dados que não apareciam nos cadastros dos alunos e das alunas. Porque no começo a maior parte dos nossos estudantes vinham para se preparar para o Ministério Pastoral. E eu entendia e fiz essa proposta para a instituição no sentido de ter esse levantamento e ajudar esses estudantes a que eles também fossem preparados, além de conhecimento bíblico, teológico, que eles também tivessem um acompanhamento psicopastoral, uma capelania aliada a um encaminhamento psicológico. Bom, a capelania a gente fazia no atendimento do cotidiano da escola, e também com os cultos e as meditações no início das aulas. Mas o acompanhamento psicológico não era feito por mim. Quando eu levantava algum dado relevante que merecia destaque, que merecia uma certa preocupação, eu conversava com o estudante ou com a estudante dizendo, olha, isso aqui é algo que você precisa ver nas questões emocionais que precisam ser tratadas, não só em relação à sua vocação e ao ministério pastoral, mas para a vida como um todo. Então, o que eu fazia? Ao levantar algum dado importante, conversava com o estudante, eu anotava ao final daquela primeira entrevista, encaminhado para a psicoterapia. E essa frase, encaminhado para a psicoterapia, também se transformou num slogan, numa frase muito comum dentro da sala de aula, em que eu fiquei sendo conhecido como o professor do façam terapia. E eu orientava não só a fazer terapia, mas também acompanhamento pastoral. E ao final do curso, naquela época nosso curso era de 4 anos, eu chamava os alunos para fazer uma entrevista de encerramento. Claro que no meio do curso, dependendo da necessidade, eu atendia novamente, né, em uma entrevista desse modelo. Mas ao final do curso eu chamava os alunos para fazer uma avaliação do que foi o curso, do que significou, quais foram os ganhos, né, o que mudou na vida daquele estudante, daquela estudante. E quando eu tinha em mãos alguém que tinha sido encaminhado para algum acompanhamento psicoterápico, a pergunta era, você fez o acompanhamento psicoterápico? Foi procurar uma ajuda profissional? E se a pessoa dissesse sim, eu relatava lá. O aluno, a aluna atendeu a recomendação, fez acompanhamento psicoterápico por tanto tempo e tal. Mas quando era negativa a resposta, eu também anotava. E eu tenho isso guardado, porque é uma questão de ética, de sigilo, tenho guardado essas anotações até hoje. E quando era uma resposta negativa, eu sempre anotava. O aluno ou a aluna não atendeu a recomendação de procurar ajuda profissional. Eu fazia questão de fechar esse protocolo porque, embora nós não tenhamos a responsabilidade de formar nos nossos estudantes
uma questão de cuidado emocional, de cuidar da saúde mental do ponto de vista do atendimento, isso não está no nosso escopo, não está no nosso trabalho, a gente pode colaborar com isso. E se alguém perguntar um dia, dizer, mas ele não passou lá pela faculdade ou pelo seminário, se alguém levantar isso, eu posso chegar lá e falar assim, olha, o aluno não atendeu a recomendação. Se está dando algum problema hoje no ministério por causa das suas condutas, comportamentos, personalidade, enfim, por uma série de razões ligadas às suas emoções, à sua saúde mental, isso não nos compete. O que a gente podia fazer foi encaminhar, mas se o aluno não quis, a gente não pode fazer nada. Então foi um trabalho muito bom nesse sentido, que a gente retomou depois de alguns anos, agora já com um departamento que chama-se NAD, Núcleo de Atendimento ao Discente, em que a gente atende todos os alunos nesse início de curso, no sentido de procurar, atendendo até uma demanda, uma exigência do MEC, que isso faz parte desses protocolos e demandas do Ministério da Educação, mas também procurando colaborar um pouco mais, além de cumprir uma mera formalidade, que é procurar auxiliar o estudante quando a gente observa que ele merece atenção de alguma coisa da sua saúde mental. Não estou dizendo aqui que a gente tem pessoas aqui com problemas mentais, mas a gente entende que tem pessoas que têm dificuldades com algumas questões relacionadas à saúde mental. Nesse sentido de atender integralmente o nosso corpo discente, nesse aspecto integral, a questão acadêmica, a questão da saúde mental, mas também a sua espiritualidade. Ao juntar essa relação psicopastoral, nós nos preocupamos não apenas com os exercícios devocionais em sala de aula, mas o acompanhamento das conversas de corredor, sentados à cantina conversando e também organizando eventos que tratassem da espiritualidade do aluno, mas uma espiritualidade também integral, uma espiritualidade que contempla o conhecimento bíblico, teológico e uma espiritualidade também que contempla as questões emocionais, né? Os nossos alunos que passaram pelas aulas de psicologia da religião, de introdução à psicologia, sempre ouviram um outro conceito que eu tenho a respeito de espiritualidade. E não é possível ter uma espiritualidade sadia se a gente não tem uma saúde mental tratada, se a gente não tem uma saúde mental cuidada. A gente precisa, em todos os âmbitos e espaços da vida, não somente na escola, mas na família, no trabalho, a nossa espiritualidade tem que ser integrada. O conhecimento da vida, a experiência, o conhecimento científico daquilo que a gente trabalha, desenvolve no cotidiano, mas também uma espiritualidade que contemple as emoções sadias. Nós conseguimos fazer encontros, e um deles foi bem marcante, antes da pandemia, nos reunimos num espaço, num local muito adequado ao trabalho do silêncio, da meditação. E nesse encontro, antes da pandemia, a escola trouxe um especialista no assunto para falar sobre contemplação, para falar sobre meditação, para falar sobre leitura bíblica, enfim, uma série de disciplinas que fazem parte da vida da espiritualidade. Então a gente se preocupou também em estender um pouco mais essa formação da espiritualidade. Nós sabemos que hoje a espiritualidade brasileira é muito difusa, é muito confusa em alguns casos e que merece um tratamento nesse período de formação em que os alunos passam aqui pela FTSA. Há muitas outras coisas que nós podemos fazer nesse sentido, mas incluir, procurar essa interface da psicologia e da espiritualidade, da psicologia e da teologia, que é um campo também que eu tenho procurado transitar ao longo desses 27 anos, aproximadamente, porque eu também tenho uma formação em psicologia, além da teologia. E isso me fez muito bem no sentido de agregar esses dois conhecimentos, essas áreas afins, dialogando as questões do cotidiano da vida, dos conflitos humanos e trazendo para dentro do espaço acadêmico, teológico, falar um pouco mais sobre a estrutura humana, sobre a personalidade humana, sobre os impactos
das diferentes personalidades no indivíduo e do indivíduo líder de um grupo que expressa uma espiritualidade, né? O quanto é importante cada dia mais a gente pensar e colaborar enquanto instituição na formação de líderes e pastores e pastoras que entendem que não é só um conhecimento bíblico-teológico, não é só uma espiritualidade acentuada, mas é também cuidar das emoções, porque, para mim, as emoções podem interferir na espiritualidade e nas ações das lideranças. Eu cheguei em Londrina em 1991 e fui pastor de uma igreja até 97. E no ano de 93, ainda como pastor dessa igreja, participando do presbitério, da igreja presbiteriana, ainda presbitério de Londrina, havia uma discussão informal de que a gente precisava ter alguma iniciativa de revitalização dos presbitérios nas igrejas da região. E pensando a respeito disso, marcou-se uma reunião do presbitério, se eu não me engano, em agosto de 93, final de agosto, era um sábado isso, e na sexta-feira à noite eu estava em casa, eu morava sozinho ainda, era solteiro, e eu comecei a pensar sobre o que a gente podia levar de temática para discutir nessa reunião de revitalização. E naquela época ainda não tinha computador ainda. Eu tinha uma máquina de escrever, daquelas elétricas, que eram, cada vez que a gente batia nela, parece que ela andava um pouco para cá ou para lá por causa da violência, da mecânica dela. E eu tinha um bloquinho de anotações na minha mesa, que eu lancei mão dele e coloquei na máquina para datilografar. E era de uma empresa aqui de Londrina, não sei se existe ainda, então não vale a pena nem citar, mas era uma empresa de um amigo meu, da área de construção. E eu comecei a anotar algumas ideias naquele papel. E uma das ideias que eu citei ali era a criação de um seminário. E fui dormir, no outro dia fomos para a reunião. Quando na pauta da reunião surgiu essa ideia da revitalização, eu não me lembro se foi Antônio Carlos, Jorge ou o Lucimar mesmo, que fazia parte do presbitério, pastor naquela época, alguém falou, não, então a gente precisava criar um instituto, criar um seminário, e começou a efervescer essa ideia de seminário, né? Aí eu levantei da mesa e falei, gente, olha, tá aqui um papel que eu escrevi ontem à noite, que eu datilografei ontem à noite, e tem a ideia de a criação de um seminário com uma visão de desenvolvimento de igrejas, de uma pastoral, de crescimento de igreja, de cuidados pastorais, etc. Eu tenho esse papel guardado até hoje. É um documento histórico. E aí bateu-se, como diz o ditado, bateu-se o martelo, vamos criar um seminário. E na hora ali, o Antônio Carlos e o Jorge, eu não sei se porque fui eu que levantei e falei que estava escrito aquilo, um deles chegou para mim e falou assim, segunda-feira cedo lá na igreja central nós vamos começar 8 horas da manhã. Nós vamos começar a conversar sobre a organização do seminário. Bom, aí 8 horas da manhã na segunda eu estava lá na igreja central, onde o Antônio era pastor na época. E eu levei todo o meu currículo de seminário que eu tinha, né, que eu tinha terminado um seminário presbiteriano. E ali nós nos assentamos para conversar, orar a respeito. E com a gente estava o Márcio Silva, naquela época era pastor auxiliar na Central. Também estava fazendo parte ali como antigamente a gente chamava de um amanuense, né, que era o escritor, mas era o digitalizador. Ali já tinha um computadorzinho já, e que era o Vicente Marçal. Justiça seja feita à presença dele nesse momento histórico. E o Vicente ali ajudando na digitalização. E aí nós começamos a conversar sobre a organização do seminário, sobre o nome do seminário, ia se chamar Seminário Filadélfia, e começamos a organizar, a pensar, estruturar
a matriz curricular, as áreas da matriz curricular, e como se pensava um seminário diferenciado, com diferentes perspectivas de formação teológica e pastoral, tínhamos como base algumas escolas da América Latina e, claro, fomos olhar ali alguns currículos de seminários latino-americanos e tudo mais. Aquele foi o primeiro momento de organização. Por alguma razão, o Antônio Carlos chegou numa dessas reuniões e falou assim, não, nós não vamos chamar Seminário Filadélfia, nós vamos chamar Seminário Teológico Sul-Americano. E aí virou o Seminário Teológico Sul-Americano, STSA. E a partir daí, organizamos também aquela parte mais de divulgação, né? Eu acho que esse é um grande momento marcante, porque nós nem sabíamos o que era a internet, porque não existia, né? Se tivesse todos os recursos de hoje, tinha sido muito mais fácil, muito. Mas era um trabalho manual, artesanal. A gente saía de carro nos finais de semana para as igrejas da região para divulgar o seminário. Fui para Ibaiti, eu estou falando da minha experiência pessoal, mas os outros colegas também com certeza fizeram isso. Fui para Ibaiti numa reunião de presbitério, e é bom frisar também que os primeiros anos, nossos alunos, o perfil dos nossos alunos era muito denominacional. O primeiro ano só tinha presbiteriano. Segundo ano também. Terceiro ano que entrou um metodista. Depois começaram a entrar os batistas e mais tarde os pentecostais. E nessa viagem para Ibaiti tem um fato interessante, que a gente não tinha dinheiro para gastar com hotel. Eu também não tinha. E a maioria dos pastores estava dormindo numa escola, porque a reunião estava sendo numa escola. E arrumaram um colchão lá, uma roupa de cama. Eu dormi debaixo de uma mesa lá. Uma chuva direto. E ali a gente, nesse encontro, eu tive contato com um candidato chamado Valdir Teixeira. Valdir Teixeira foi um desses primeiros alunos a vir para o seminário, fruto desse tipo de trabalho de divulgação artesanal, praticamente, né? A gente tinha que correr atrás. Não tinha quem fizesse isso. Não tinha recursos diferentes para isso. E assim a gente rodava reuniões de presbitério, reuniões de sínodo. Uma dessas reuniões nós fomos a Maringá, numa reunião do sínodo de Maringá para divulgar a escola. E era tudo muito novo, muito surpreso, e a gente pensava assim, como que esse povo vai acreditar na gente, que a gente nem existe ainda? E muita gente acreditou, muita gente apostou. A nossa ideia talvez não fosse nem de como é que seria a nossa existência futura. A nossa ideia no momento era começar. Todo o nosso foco, toda a nossa energia era começar o seminário. Eu só posso entender isso como um chamado. Eu não tenho explicação, porque era apostar no desconhecido. Eu tenho muita dificuldade, talvez pela minha característica muito racional, apesar da minha emoção, de ouvir algumas frases, né? Nasceu no coração de Deus. Foi um sonho de Deus. Naquela hora eu não tinha a menor compreensão disso. Eu só sabia que tinha que ir. Eu não ouvi nenhuma voz daquela de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Eu não ouvi nenhuma voz. Trata de fazer isso. Porque eu era pastor na época. Eu estava envolvido muito com presbitério. Eu estava fazendo curso de psicologia ainda. E eu estava arrumando mais uma coisa para a cabeça. Então eu não tinha explicação, a não ser um chamado.
não era uma aposta, era um acreditar. Aposta é aquilo que a gente acha que pode dar certo e pode não dar. A gente acreditava que tinha que começar. Se ia dar certo, era Deus que ia dirigir isso. E à medida que as coisas foram acontecendo, aí nasce, acho que um outro elemento também da estrutura humana, que é a sua relação afetiva com a vida e com os projetos de vida. À medida que a gente ia vendo aquilo sendo gestado, ainda antes de começar as aulas, a gente ia se apaixonando por aquilo. Foi um sentimento que brotava de dentro e aquilo ia nos motivando, nos levando, né? Talvez com o espírito de aventureiro, ou talvez como o espírito de uma criança que ainda não sabe o que é o medo do incerto. Sabe que a criança só passa a sentir medo quando ela tem uma experiência de medo, de ameaça. E a gente estava ali, ou como aventureiro que já perdeu o medo e vai na loucura, ou a gente estava como criança que não tinha ideia do que ia ser. Acho que o importante é o que veio depois e que a gente nunca tinha ideia de que seria, como foi e o que chegou a ser até hoje. Então o que marcou foi esse chamado, foi esse espírito de aventura, de um lado, ou esse espírito da criança que não tem medo, que atende um chamado. Vem cá, faça isso. A voz eu não ouvi, mas os sentimentos e as coisas que aconteceram, essas estavam presentes. Naquele início era tudo muito aventura e também de um trabalho de voluntariado por parte daqueles professores que estavam ali no início, né? No primeiro ano, nós ganhamos uma oferta. Eu não sei se foi no final do primeiro semestre ou no final do segundo semestre. Acho que foi no final do segundo semestre. No segundo ano já melhorou. A gente recebeu uma oferta no primeiro semestre e outra no segundo. E a partir do terceiro, a gente já ganhava alguma coisa, porque começava a entrar, então, algum dinheiro, porque no início a gente já tinha que pagar uma secretária, tinha que começar a comprar um computador. Quem visita aqui a escola vai encontrar na biblioteca o nosso primeiro armário. Era uma máquina de escrever as primeiras fichas, depois que compraram um 386, um computador. Para quem não sabe, era um computador da época, né? E já era avançado, porque o último era o 286, a gente já tinha um 386. Nosso primeiro aluno era de Minas, da cidade de Tuiutaba, se eu não me engano. Humberto Solano Lopes, é o aluno número 1 da escola, primeiro registro. Humberto hoje mora no Canadá, há muitos anos, é pastor e é capelão das Forças Armadas do Canadá. Então esse é um registro que precisa ser enfatizado. E esses meninos, né, a maioria deles meninos, as meninas eram daqui de Londrina, nós tínhamos mulheres nos primeiros grupos, né? As mulheres já começavam a fazer teologia, não é uma coisa de hoje. E a maioria dos meninos, eles vinham de fora. E a gente tinha que arrumar acomodações. E uma das primeiras acomodações foi uma república que funciona na minha casa. Eu era solteiro e eu morava numa casa grande, que era a casa pastoral da Igreja Presbiteriana da Vila Judite. E claro, né, o Antônio Carlos corre para mim e fala, e aí? Eu falei, olha, tem uma coisa, eu posso acomodar tantos estudantes, só que tem que ter alguém que cozinha, porque eu não sei cozinhar. E até hoje eu não sei, faço o mínimo possível. E tinha um sujeito no grupo, acho que era um grupo de uns 8 estudantes, esparramado lá na sala, nos quartos, né? Tinha um escritório lá embaixo, era uma casa muito boa. E esses estudantes ficaram lá vários meses até arrumar uma república. E o cozinheiro era o Hélio Calvino, aqui da região de Baiti. Olha o nome de Baiti de novo na história aqui. E a gente arrumava outras casas, repúblicas, né? E alugava em nome do seminário.
A gente era fiador, tinha que fazer tudo isso. Às vezes tinha que providenciar roupa de cama que eles não tinham. Tinha que, às vezes, providenciar cestas básicas, médicos, que eles não tinham plano de saúde, tinham que procurar médicos. Vários médicos nos ajudavam na época. Era uma série de iniciativas nessas primeiras turmas que vinham. E a gente estava ali pronto para fazer isso. E na República também tinha um serviço de capelania. Todas as semanas, pelo menos um dia por semana, eu estava lá para me reunir com eles, para atender, para recebê-los. Nessa época, alguns anos depois, a gente começou a receber estudantes de fora do país. Se não está falha a minha memória, acho que a primeira estudante foi a Elizabeth Afonso, que veio de Angola. A Elizabeth veio bem jovem e eu estava recém-casado nessa época e falei com a minha esposa, chegou uma estudante angolana, menina jovenzinha, sem família, vamos convidá-la para almoçar no sábado, fazer a companhia, tudo, né? E dessa ideia de acolhimento dos alunos dessas primeiras turmas, além daquilo que já tinha sido feito nas primeiras 3, 4 turmas, a Elizabeth foi um caso diferente, porque ela passou a frequentar a nossa casa. E aí ela já não ia só almoçar no sábado, ela já ia levava a roupa para dormir e já ia para a igreja metodista no domingo de manhã. E aí ela voltava para almoçar no domingo de manhã. E já ficava para o culto à noite e dormia para segunda-feira voltar para o São Pablo, que agora já era uma Não, desculpe, não era o São Pablo ainda, era outro lugar, depois que eles foram para o São Paulo. E nasceu meu primeiro filho, a Elizabeth estava em casa ajudando. Nasceu o segundo filho, e essa ideia de acolhimento, ela estava lá ajudando. E ela dizia que ela comunicou aos pais dela que elas tinham pais adotivos aqui. E anos depois ela vai embora. Por conta disso, hoje eu tenho 3 netos africanos adotivos, que eles me chamam de vovô Silvério. E aí, você já sabe como é que amolece, né? Eu casei bem já fora do tempo, tenho filho hoje com 22 anos, mas está difícil de sair neto. E espero que não façam, que seja tudo tranquilo para chegar na hora certa, né? E era esse tipo de vida que a gente tinha de acolhimento dos alunos. De fazer as coisas, de providenciar, mas ao mesmo tempo, não era só prover e de uma forma paternalista. A gente fazia e ensinava a fazer. Quando as demandas eram muito frequentes, a gente disse, olha, já está na hora de você caminhar sozinho. Porque não pode ser paternalista. A gente tem que cuidar como pais, exercer a paternidade, porque no fundo, o STSA, que veio a ser FTSA, para a gente é uma paternidade. Eu diria que depois do meu primeiro TCC da graduação em teologia, o STSA é o meu segundo filho. Eu posso ser considerado como um dos pais, de alguma forma. Um dos menorzinhos lá, pequenininho, né? Nada a ver com os grandes aí que sonharam tudo isso, mas a gente tem esse sentimento de paternidade. Frente da Alumni, que é a Associação dos Graduados da FTSA, nós damos sequência a tudo isso que foi feito no começo, talvez com modos diferentes, com necessidades diferentes, mas entendendo que essa paternidade com os nossos alunos é parecida com a paternidade da família. Qual é o pai que esquece dos seus filhos? Os filhos podem ser o que forem, mas o sentimento de paternidade vai se eternizar e vai passar de geração em geração. E os filhos gostam de voltar para casa porque
eles sabem que o pai os ama, ou no caso a mãe também, né? Pai e mãe, que aqui existe, não é só uma paternidade, é uma maternidade, porque tinham mulheres também envolvidas nisso tudo, desde o começo. Então, desde o começo, a gente sempre pautou pelo sentimento de que nós não temos ex-alunos, assim como nós não temos ex-filhos. Nós temos filhos pro resto da vida. Quem passa por um casamento e se divorcia tem ex-mulher, mas não tem ex-filho. A gente não tem ex-aluno, nós temos sempre alunos graduados. E à frente da Alumni, junto com alguns outros colegas que também são graduados, nós procuramos manter esse tipo de relacionamento, procurando entender como é que está a vida desses nossos graduados, nos seus ministérios, na sua vida, alguns, uma grande parte, nos seus ministérios pastorais, outros desenvolvendo os ministérios alternativos, urbanos, junto a comunidades carentes. 3 desses exemplos estão muito envolvidos na sociedade, como José Antônio Jardim, que é presidente da CUFA em Curitiba, Márcio Coyote em Cambé, o Ivan na Bahia, que se tornou um político, está atuando na área política com um grande trabalho de envolvimento nessa área. Então, a Alumni se volta para acompanhar isso, né? Se dá esse trabalho de acompanhar os nossos graduados, procurando saber o que eles estão fazendo, o que a escola pode ajudá-los nesse novo período da vida deles, seja no Ministério Pastoral, seja em outros ministérios. Então, nós mantemos esse contato através de reuniões presenciais, regionais. Já tivemos reuniões em Bauru, Presidente Prudente, Arapongas, Londrina, Maringá, e não fizemos mais por conta da pandemia de 2020 para cá, mas o ano que vem pretendemos voltar com esse projeto. Mas fizemos reuniões online, boas reuniões online, com 30, 40 graduados. Então, a escola insiste nessa relação de cuidado, mesmo tendo o aluno já se graduado. E nesses graduados não estão só os graduados do bacharelado, estão os pós-graduados também, das pós-graduações, do mestrado, dos antigos DEMINs que nós tínhamos na escola. Nós mantemos essa visão de relacionamento contínuo com os nossos graduados. E para eles a gente passa essa ideia que no Brasil ainda é talvez nova e ainda não muito utilizada, não muito vivenciada, principalmente nas escolas teológicas. Para o aluno, para o graduado, a nossa escola é a nossa alma mater, é a nossa alma mãe. Eu conheço escolas denominacionais que não têm alumni. A minha escola, que eu me formei em teologia nos anos 80, não tem uma alumni. Os alunos se encontram por turmas, mas não tem uma associação que os reúne, que trabalha e tudo. E felizmente nós temos esse princípio e o desenvolvimento de um trabalho que dá trabalho. Para se ter uma ideia da importância disso, e aqui talvez vai uma sugestão para a administração da faculdade, e isso a gente sempre fala aqui, que nós somos uma escola com aproximadamente 1.800 alunos, contando com ensino à distância, e nós temos o que é um corpo de colaboradores que não passa de 50 pessoas. Isso é inviável. A gente precisava ter pelo menos o dobro disso para atender às necessidades. E para a Alumni, assim como outros departamentos, a gente precisava ter umas 3, 4 pessoas, pelo menos, para fazer um trabalho que seja eficaz, que seja contínuo, que seja intenso, que seja muito mais relacional. Mas hoje eu represento pela faculdade a Alumni, e na Alumni mesmo, a associação que foi criada com o estatuto, a Lucilene Cono é a presidente, eu sou vice-presidente, o Mauro, que trabalha aqui na faculdade, também está na diretoria. Então a gente procura juntar a estrutura da faculdade com a associação chamada Alumni,
para fazer essas tarefas de relacionamento instituição e graduados. A gente espera que haja um crescimento, um desenvolvimento nos próximos anos disso e a conscientização dos nossos alunos de que a alma mater deles da formação teológica é a FTSA. Com base na nossa experiência desses 30 anos, da nossa vivência de ser uma instituição dinâmica nos seus processos, eu acredito que o desenvolvimento desses processos, de acordo com toda a inovação tecnológica, ideias, gestão de pessoas, gestão de recursos, eu acho que essa marca de dinamicidade organizacional é uma marca que precisa ser mantida, mas aproveitando as novas dinâmicas das organizações, sem perder a essência daquilo que foi a origem de tudo, né? Que é preparar vidas para servir o reino de Deus. Então eu visualizo, e provavelmente eu não veja, né, os 50 anos, muito difícil, a não ser que, porque eu já tenho mais passado do que futuro. A gente tem que ser realista nisso. É claro que eu gostaria de ver os 50 anos, mas muito difícil de chegar a isso. Mas eu visualizo futuros abundantes, muito ricos, se continuar nessa visão de dinamicidade de desenvolvimento dos projetos acadêmicos, institucionais, e para isso há algo que eu preciso destacar, que eu falei em 2006. Eu estou com uma memória boa, relembrando de algumas coisas interessantes. Foi no dia que eu assumi a presidência da ACESA, em 2006, que nós tivemos uma reunião lá numa das salas de vídeo que tinha lá em cima, num dos nossos prédios, e uma das minhas falas foi: já está na hora de nós começarmos a pensar num processo de transição de liderança que começa com a preparação de novos líderes para a FTSA. Não para hoje nem para amanhã, mas talvez para daqui a 15 anos. E eu acredito que essa primeira fala de transição, 15 anos, se deu esse ano. Quando o Antônio Carlos deixa a diretoria executiva e o professor Jorge, assume a diretoria executiva. Se foi uma palavra profética, está se cumprindo. E então eu penso que nessa dinamicidade organizacional, um fator muito importante é pensar o futuro da liderança, porque nós não somos eternos. Os nossos legados, por mais simples que sejam, por mais profundos que sejam, eles ficam. Mas se as futuras gerações não assumirem legados e as coisas essenciais pelas quais tudo foi criado, isso vai se perder um dia, né? E a gente precisa aprender lá com o texto bíblico do Salmo, né? Contaremos às vindouras gerações aquilo que Deus fez, mas que Ele sempre fará se o legado do reino e se o legado sobre o qual foi construído a escola no sentido da formação teológica, se isso for esquecido em algum momento, tudo se perde ou tudo se transforma, não se sabe para quê. Então o que nós precisamos pensar é em manter o que é essencial, talvez sendo necessário mudar as formas, os métodos, mas a essência não pode se perder. A essência do reino, na formação teológica, do conceito de reino e de missão do reino, de missio Dei, essa a escola nunca vai poder perder. Se ela perder um dia isso, acabou a FTSA. Ela deixa de ser, ela pode até ter o mesmo nome, mas ela deixa de ser FTSA. Nesse sentido também de formação de novos líderes, há uma marca na FTSA que precisa ser registrada, que é o investimento que nós fazemos na vida de alunos em sala de aula
quando nós percebemos que existem potenciais líderes para a escola, professores, gente com perfil acadêmico, gente com perfil pastoral e acadêmico. E nós temos hoje no nosso corpo docente, eu acredito que a maioria do nosso corpo docente é formada tudo na FTSA. O nosso diretor acadêmico foi aluno aqui. Aliás, o nosso diretor acadêmico foi meu adolescente na igreja. Só para ter uma ideia de história e de como a história vai crescendo, vai se desenvolvendo e como esse espírito de preparação de líderes é importante. Num tempo em que a gente vê que muitos líderes são centralizadores, personalistas, especialmente no campo religioso, eu estou inserido num ambiente que preza por algo contrário, que é descentralizar e acolher aqueles que têm potenciais de cumprir com a missão, seja do ensino teológico, seja do ensino pastoral, e de perceber. Então, nós temos o nosso diretor acadêmico que foi aluno, o nosso coordenador de ensino à distância foi nosso aluno, não só aluno, mas como trabalhou na administração, o nosso coordenador do bacharelado presencial, do bacharelado à distância, da pós à distância, da pós-digital, todos eles foram alunos nossos. E isso evidencia uma marca muito importante de como a gente investe. O professor César, quando eu comecei a perceber ele em sala de aula, eu vi nele um futuro professor. E eu me lembro de ter dado um livro para ele, acho que no final do primeiro ou segundo ano, que já era um livro teológico, assim, do Jürgen Moltmann. E ele ficou assim, né? Eu falei, olha, eu sei o que eu estou fazendo. O Flávio também, o professor Flávio, que eu já conhecia desde o tempo de igreja. E tantos outros, né? Claro, não foi só eu que vi essas coisas, os outros colegas também viram. Jorge, Antônio, outros que estavam aqui na época, Wander, foi percebendo nesses alunos potenciais, futuros professores e futuros líderes. Eu acho que essa é uma coisa que precisa ficar muito marcado, né? Tivemos professores de fora da escola, sim, mas hoje o corpo docente, eu acho que, eu estou tentando lembrar de todos aqui, mas eu acho que 100% é formado na FTSA. Essa frase não é minha no sentido original. Eu me lembro dessa frase num encontro de atualização teológica nos anos 80. E ela sempre marcou as minhas experiências, tanto como pastor, como psicólogo e também como professor e colaborador da FTSA nesses 30 anos. Então eu resumiria que esses anos foram de uma santa loucura, de uma doida aventura, mas de uma intensa ternura no reino de Deus.